Graça e paz, meus irmãos. Hoje, literalmente, estamos no fim de semana. Hoje, sábado, dia 13 de maio de 2017, estamos na véspera do Dia das Mães. Mas o que temos para hoje? Estamos encerrando o assunto desta semana sobre como avançar com o Senhor. Se fôssemos falar de tudo, como avançar na nossa caminhada de fé e termos resultados eficazes na nossa caminhada, nesse avanço com o Senhor, poderíamos passar o ano inteiro aqui e não terminaríamos. Mas para fechar a semana, o que o Senhor quer tratar conosco é o destino que a gente quer, a meta que a gente quer alcançar, que a gente escolheu para as nossas vidas. O que vai determinar são as escolhas também das companhias que nos cercam. E isso não é partidarismo, isso não é acepção de pessoas, isso é o poder de escolha. Jesus, ele escolheu. Se nós formos ler no livro de Marcos, capítulo 3, Jesus, quando ele escolhe os seus discípulos, eu acho muito, muito interessante essa questão. Aqui em Marcos, capítulo 3, a gente vai ler a partir do versículo 13. E ele diz assim, e por que eu acho tão interessante? Porque diz que Jesus simplesmente quis. Se nós lermos no livro de Mateus ou então de Lucas, não vai ter essa expressão. Mas quando a gente lê no livro de Marcos, fica muito claro que Jesus, mesmo tendo já operado milagres, a pesca maravilhosa, em seguida ele se retirou para o monte, foi orar e depois ele quis escolher os discípulos. Então vamos para a passagem aqui de Marcos 3, versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. E a exercer a autoridade de expelir demônios, eis os 12 que designou. E aí então, Jesus cita o nome dos 12 discípulos, aqueles que o acompanharam. 12 pessoas totalmente diferentes, embora tínhamos irmãos. E para quem tem irmão sabe, você pode morar na mesma casa, tendo os mesmos pais, mas são pessoas diferentes. Imagina, no meio de 12 pessoas, completamente diferentes, com temperamentos diferentes, tendo peculiaridades. Jesus, ele quis, ele escolheu. E no versículo 20 de Lucas 6, diz assim em seguida. No versículo 12 ao 15 de Lucas 6, vai falando sobre essa passagem da escolha dos 12 discípulos. E também cita o nome dos 12. Mas pulando do versículo 16 agora para o 20, diz sobre as bem-aventuranças. Diz assim: Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ele diz isso porque eles abandonaram tudo o que eles tinham. Cada um largou a sua função, o seu trabalho, para servir o reino. Então, aquele que abandonava o trabalho, principalmente que se tratavam de homens, eram os provedores. Eles eram tidos como pobres, mas eles foram assumir uma responsabilidade de um trabalho ainda maior. E a recompensa também se voltou para eles. No versículo 21 diz: Bem-aventurado vós, os que tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da vossa companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois, nessa forma, procederam seus pais com os profetas. Irmãos, entendam. Primeiro Jesus quis e escolheu, e esses 12 aceitaram.
Logo após, Jesus está dizendo aqui, no versículo 22, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, por amor do nome de Jesus. Não porque você está na dívida com eles, não porque você fala mal dos outros, mas quando você for expulso, quando as pessoas não quiserem envolvimento com você, não quiserem ter uma relação com você, porque você serve a Cristo e porque você expressa o amor de Deus. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos garante, você é mais do que bem-aventurado. E por que eu estou tratando disso? Porque se você quer avançar com Cristo, se você quer sair da mesmice, bem-aventurado você é quando você persevera no Senhor e escolhe as suas companhias. A minha avó sempre dizia: mais companhias corrompem os bons, vocês devem estar completando, os bons costumes. Não que os discípulos aqui tivessem comportamentos exemplares. Nós teremos pessoas à nossa volta, assim como os discípulos, que não vão ter um bom comportamento. No entanto, no seu interior, a essência deles, assim como tinha dos discípulos, é o que a palavra do Senhor diz aqui. É o desprendimento quanto às coisas desse mundo. É você ter fome, mas reconhecer que o Senhor é a tua provisão. É você, como diz aqui a palavra, chorar pelos santos, pelas almas, mas saber que o Senhor é aquele que convence, é o Senhor quem trata, é o Senhor quem faz. E termos a alegria de servir ao Senhor. E quando nós permanecemos na sua vontade, a recompensa vem até 100 vezes mais de tudo aquilo quanto a gente renunciou. Mas o Senhor nos deixa um alerta. No versículo 24 diz: mas ai de vós, os ricos, porque tende a vossa consolação. Quando você passa por um momento de dificuldade e encontra o teu consolo naquilo que você tem, nos seus recursos, na tua casa, no teu carro, no teu celular, no teu smartphone, o Senhor fala: ai de ti. E aí, Jesus continua no versículo 25 dizendo: ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais como os falsos profetas. Então, irmãos, entendam, essa fome vai muito além do que as necessidades biológicas que temos. Que esse sorriso vai muito além do que uma alegria momentânea. O que o Senhor quer é te dar fartura, que não se limita aqui a essa terra. O Senhor quer te dar uma alegria que não se limita a um copo de bebida, a uma droga, a uma festa, uma comemoração entre amigos que logo passa. O Senhor quer transferir essa glória que você muitas vezes assume para a sua vida. Ele quer que essa glória seja transferida para Ele, para que assim vejam Cristo em você. Essa é a forma de você avançar em Deus. Então, a minha oração hoje é para que você faça boas escolhas. E à medida que você for escolhendo aquele que caminha com você, você determine o destino de avanço constante que o Senhor quer te levar. Assim como a águia que sobrevoa acima das nuvens, é ali o lugar que o Senhor quer te levar. Então continue avançando com o Senhor e para isso não permita que as tuas companhias corrompam os teus costumes
o teu valor da palavra de Deus. Não permita que o amor do Senhor, que a paz do Senhor se retire da tua vida pelas companhias que você tem. E para quem não é casado ainda, mais atenção ainda para as escolhas que você vai fazer daquele que vai viver contigo para o resto da vida. Fique na